Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar no nosso vídeo da quarentena sobre democracia. Mas para falar de democracia, a gente também vai precisar falar um pouquinho de algumas outras coisas, como por exemplo o liberalismo, o neoliberalismo, o autoritarismo. Então a gente vai começar falando de democracia. A primeira experiência de democracia que se conhece no mundo, ela vai ser vista na Atenas de 590 a.C., com Solon, e seu auge chega quando eles formam o grupo dos chamados 500. Interessante que naquela época, para eles, democracia era a participação, né? Assim como a palavra, né? Demos e Kratos. Demos de povo e Kratos de poder. Então, o poder do povo. Então, para eles, as pessoas de todas as classes deveriam ter participação nas decisões, nas tomadas de decisão, né, nas soluções para alguns problemas e tal. Eles faziam isso de uma forma peculiar. Eles faziam sorteios para escolher as pessoas que iam participar, geralmente durante um ano, do conselho das pessoas que iam fazer parte desse conselho para representar os anseios do povo. E é interessante porque eles chegaram no auge da sua democracia ateniense, chamada assim, né, com 500, o grupo dos 500. Os 500 era justamente o grupo que chegava a esse número de pessoas que participavam para tomar as decisões em relação a parlamentares, o caso do Brasil, por exemplo. Mas assim, eles tinham uma forma de escolha que não era talvez o melhor delas, porque era sorteio, e sorteio nem sempre a gente sabe que dá muito certo. Mas não deixa de ser o princípio de tudo. Posteriormente a isso, Roma, né, com o crescimento do seu Império Romano, Roma a gente sabe que é o pai da República, né? Tanto é que a palavra democracia vem do grego e a palavra república vem do latim, que é res public. Então, a coisa pública. Então, Roma vai acolher essa forma de política de Atenas, né, dos atenienses, mas em vez de fazer de uma forma tão ampla, eles vão criar um senado, né? O senado é que vai ser a instituição responsável por representar o povo. Aí é lógico que a gente já sabe que vai haver mudanças, não vai ter uma representatividade do povo tão forte, nem tão clara, né? Aí a gente já começa a ter um pouco da aristocracia, né? Quando você começa a ter já uma mudança das questões, porque muitos dos senadores, eles não vão estar ali preocupados com os anseios propriamente do povo, dos mais pobres, né, dos mais. Mas a gente já começa a ter mudanças e verificar. Mas não deixou de ser uma das maneiras de se acolher o que era, assim por dizer, o nascimento, né, o surgimento da democracia. De uma certa forma, Roma acaba protegendo e fortalecendo e consolidando essa questão criada pelos gregos, que foi a democracia. Outra coisa importante para a gente ponderar é que, passados muitos e muitos anos após, a gente sabe que outras formas de poder se consolidaram, né? Após a própria Roma, o Império Romano, você tinha os reinados, tinha os impérios, tinham as monarquias, né, absolutistas. Então, dessa maneira, a democracia ela ficou durante muito tempo adormecida, né? A democracia propriamente dita, ela fica adormecida durante muitos e muitos anos. E só a partir do século de 15 para 16
que com o declínio do sistema feudal de produção, né, que antecedeu ao capitalismo, é que a gente vai começar a ver talvez um ressurgimento lento da democracia. E interessante que são pensadores dessa época, né, que vão começar a questionar o feudalismo, que vão acabar criando uma outra forma de pensamento que vai servir muito ao novo sistema que vai estar surgindo, o novo sistema econômico que é o capitalismo, mas que de uma certa maneira não vai deixar também de ajudar a dar suporte ao ressurgimento da democracia, por assim dizer. Desses pensadores, o mais importante de todos foi o John Locke, porque John Locke ele foi o cara que deu a base para que o liberalismo, que vai ser justamente esse modo de pensamento que vai auxiliar no retorno, digamos assim, de uma democracia, né? Ele vai ser o cara que vai fazer o questionamento justamente das questões que vão ajudar a confrontar e a derrubar os sistemas monárquicos, o sistema de reinados, né? Os sistemas de poder absoluto. John Locke é um filósofo do século XVII. Ele confrontava Hobbes, porque Hobbes dizia que a natureza humana era maléfica, era bárbara, e já o John Locke dizia o contrário. Ele dizia que todo homem nasce pacífico, com uma tábua rasa, uma folha em branco que teria ainda que ser preenchida, e que se tornasse mal seria pela construção ao seu entorno, e não porque ele assim nasceu. John Locke defendia o seguinte, que o direito natural do homem ao nascer era de viver a vida, a liberdade e a propriedade. Todo homem tinha direito a essas três coisas: a vida, a liberdade e a propriedade. Isso vai ser exatamente o combustível necessário para que os burgueses comecem as suas primeiras revoluções, não só na Inglaterra, como na França. Eles vão começar a questionar o direito dos reis, né, da igreja ter um poder absoluto. Outra coisa, John Locke também vai ser um dos fundadores do contrato social, porque ele vai questionar essa coisa o Estado já está posto para a sociedade. Ele diz o seguinte: não, quem vai conceder o Estado é a sociedade, são os homens. Eles têm o direito de escolher o poder que vai lhes governar, e não o contrário, né? Então esse questionamento de Locke, que vai posteriormente ajudar na questão do contrato social, que nada mais é do que regras de proteção da sociedade pelo Estado, e não uma sociedade totalmente desvalida e deixada à sua própria sorte, é que vão dar toda a sustentação, toda a justificativa para que os burgueses consigam o apoio da população, dos mais pobres, do povo em si, para ajudar a derrotar, né, o poder absoluto, o poder monárquico, tanto na Inglaterra quanto na França, né? Então assim vai se dar. E aí, pessoal, as primeiras baseado muito nas teorias de Locke, de John Locke, vai surgir um teórico, um pensador, um filósofo, que vai criar a economia política, que vai ser Adam Smith. Adam Smith é uma pessoa que tem uma importância muito grande para o capitalismo, porque Adam Smith ele vai ser o cara que vai pensar, usando as bases de Locke, ele vai pensar na questão da liberdade individual. E o que ele quer dizer com liberdade individual? Ele quer dizer que
todo homem tem o direito da sua liberdade individual para fazer suas próprias escolhas, para fazer o que for do seu próprio interesse e não ser dirigido por um Estado, por um governo que lhe diga o que ele tem que fazer. Outra coisa interessante é que ele, como vai ser um dos fundadores do liberalismo, ele vai dizer o seguinte: tudo que vai acontecer dando essa liberdade individual vai fazer com que as pessoas decidam por seu interesse próprio fazer coisas, né, sejam no âmbito social, seja no âmbito econômico, que vão levar, mesmo elas não sabendo, fazendo para si, para buscar ao seu benefício, mas que no geral, isso era a crença do Adam Smith, né, no geral, tudo vai acabar resolvendo, solucionando o problema de todos. Ou seja, ele acreditava que se cada um fizesse a sua parte, buscando o seu próprio interesse, no fim das contas, a sociedade ela cresceria, né? A economia cresceria, né? Os preços, de uma certa maneira, eles chegariam a um equilíbrio, todos estariam empregados, né? A sociedade evoluiria e assim o mundo estaria melhor. Tá? Ele acreditava também que não se precisava de ter a intervenção do Estado, por isso ele também combatia muito o Estado, né? O Estado naquela época ele era visto apenas para controlar as possíveis compulsões sociais, né? Então você tinha muito mais um Estado policial, um Estado repressor, que ele agia principalmente com a polícia, né? Com o aparelho repressor, e era só esse o papel principal do Estado na época, né? As empresas elas tinham total liberdade, não existiam leis, mas o Adam Smith ele realmente acreditava que isso fosse acontecer, que existisse uma mão invisível que fosse autorregular o mercado, que em determinado momento os preços eles chegariam a um valor que não seria nem tão alto nem tão baixo, que seria suficiente para que todos tivessem emprego e que todos tivessem uma qualidade de vida melhor. Né? Não era uma coisa assim, digamos, perversa, uma visão perversa, não, era uma visão ingênua que Adam Smith tinha. Tanto é que ele enxergava o pauperismo, ele enxergava a pobreza das pessoas, ele dizia, isso daí não é correto, tá? Mas ele acreditava que, devido a essa sua crença, que isso ia chegar num ponto que eles não iam conseguir manter pessoas mais pobres do que outras, pessoas ricas e pessoas pobres. Ele não acreditava que o acúmulo do capital fosse levar à desigualdade, era uma coisa que realmente ele não acreditava. Tanto é verdade que Domênico Lossurdo, nos seus livros onde ele mostra a ligação profunda, né, porque naquela época a Inglaterra já era um forte comerciante de escravos, né, e os escravos, infelizmente, os africanos, eles eram vistos como uma mercadoria. Muitos não os viam como pessoas. E Adam Smith, condenando isso, ele dizia, olha, essa forma nefasta de tratamento de outros, como os escravos, ela só vai ter fim com governos ditatoriais. Então você vê que ele até se contradiz, porque ele diz que o único jeito de acabar com a escravidão seria através da ditadura, seria através de governos ditadores que acabariam com a escravidão. Quer dizer, isso mostra um pouco como Adam Smith ele tinha uma visão um pouco ingênua, na verdade, como se fosse alguém que estava vendo o nascimento de um processo, que era o processo capitalista, né? Então ele não tinha ainda uma visão do todo, por isso que ele enxergava dessa maneira, tá? Porém, pessoal, o dilema que se impõe é o seguinte: sendo o liberalismo uma forma de pensamento que apoia o capitalismo, e sendo o capitalismo um sistema que vive da desigualdade, né, que vive
do acúmulo de capital, da exploração do trabalho, né? Do lucro, que é a mais-valia através do trabalho não pago, né? Através daquele trabalhador que trabalhou o mês inteiro, mas que ele só recebe geralmente 10 dias do seu trabalho e o restante fica de lucro para o seu patrão. Sendo o liberalismo o motor, né? Mas são liberdades meio que contraditórias, porque defender a liberdade da livre iniciativa, da iniciativa privada, do Estado cada vez com menos poder e a propriedade privada em si, não significa dizer que você está defendendo a liberdade ampla das pessoas, você está defendendo a liberdade civil, a liberdade moral, não necessariamente, né? Tanto é que você tem regimes onde o conservadorismo ele é muito forte, são regimes onde você tem uma democracia atingida por vários pontos, e até a própria democracia em si, se você tem pessoas que são privadas de determinadas coisas por questões econômicas, a gente não pode falar de uma democracia tão ampla assim, né? Se você quer fazer alguma coisa que não lhe é permitido, por exemplo, você quer viajar para algum lugar que você tem sonho de conhecer, mas você não pode porque você não tem dinheiro suficiente, então você na verdade não tem essa liberdade toda que lhe é dita. Mas como o liberalismo ele sempre pregou que a liberdade individual é que vai fazer que cada um consiga chegar aonde quiser, ela cria uma falsa ideia de liberdade, né? A verdade é essa, porque a gente sabe muito bem que o ponto de partida de cada um é muito diferente. Então, se você for olhar para a questão do capitalismo, você vai ver que não existe essa liberdade que o liberalismo prega, né? E o que vai acontecer? À medida que o liberalismo ele vai sofrendo mudanças, que o neoliberalismo, que é a visão do liberalismo mais radical, onde o Estado ele é considerado cada vez menos importante, você começa a ter de novo os problemas que você tinha no passado, quando a sociedade ficava abandonada, né? Quando foi pensado o contrato social justamente para proteger a sociedade. Então você passa a ter uma quantidade de pessoas vivendo na indigência, na pobreza, né, na miséria muito grande, né? E o Estado não se preocupando com isso. O Estado sendo novamente, de novo, o que ele era lá no passado, apenas um aparelho repressor, né, policial para manter a ordem, né? E o que a gente tem observado no nosso país são coisas mais ou menos semelhantes. Vale lembrar aqui que o neoliberalismo, por exemplo, né, ele vive muito bem com regimes autoritários. Vou falar aqui do Chile novamente, que é um caso aqui do nosso lugar aqui próximo, né, da América Latina, onde o neoliberalismo viveu durante anos. Aliás, foi implementado justamente pela tomada do poder de Pinochet, quando Pinochet toma o poder no Chile, e apoiado por países neoliberais como os Estados Unidos, na figura do Ronald Reagan, e Margaret Thatcher, primeira-dama da Inglaterra, né? E aí não só esse Chile, mas outros países da América Latina foram apoiados os golpes militares justamente para a implementação do neoliberalismo. Tá, ok? Aqui no Brasil deu um pouco errado, porque eles apoiaram o golpe militar, porém os militares brasileiros, eles na época eram nacionalistas e eles não tinham essa visão de abertura total nem de tanto neoliberalismo, não, pelo contrário, eles defendiam as empresas estatais. Então aqui o tiro saiu meio pela culatra, mas no Chile, por exemplo, ele deu bem certo, né? Conclusão disso, a gente tem um país hoje como o Chile que está com a sua situação civilizatória totalmente destruída, o seu tecido civilizatório totalmente destruído. Deixando claro aqui para vocês que a democracia é algo muito complexo, não é fácil de entender. Ela tem várias formas no mundo, mas a princípio a democracia ela busca que a população, o povo em geral, tenham liberdades garantidas, certas liberdades e certos direitos, como direito à vida, né?
o direito às suas próprias escolhas, né? As liberdades de expressão, liberdade política, escolha política, liberdade de ir e vir, né? O direito de ir e vir, liberdade econômica. Porém, quando a gente chega num momento como o nosso país hoje, a gente tem observado, onde essas liberdades elas têm sido tolhidas, né? E que os três poderes constituídos para que mantenham esse tripé da democracia, que é o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário, eles estão nesse momento se enfrentando, tentando haver uma sobreposição de um poder sobre o outro, a um desequilíbrio. E cada vez mais a gente percebe, né, que esse neoliberalismo que é tentado implementar, como ele só atende a uma pequena quantidade de pessoas que a gente chama de uma elite, né, dos mais ricos, a gente passa a deixar de ter uma democracia e passa a ter uma plutocracia, que é governo para o poder dos ricos, né? O governo para os ricos. Então você começa a ter uma escalada autoritária cada vez maior, né? E que não incomoda a essas pessoas, porque a plutocracia ela está preocupada com a questão econômica. E como para o neoliberalismo, a gente já explicou para vocês que as questões políticas pouco importam, desde que o Estado não atrapalhe nas suas questões elementares, que são as econômicas, que são a liberdade de livre iniciativa, garanta a propriedade privada e que eles possam fazer na economia o que eles quiserem, eles não estão nem um pouco preocupados com o que vai acontecer com a sociedade. Tá? Mesmo que, posteriormente, todos esses problemas que estão acontecendo na sociedade vão se recair, como a gente já está observando agora na pandemia, sobre a economia. Mas, aqui no Brasil, a gente está vivendo, infelizmente, um neoliberalismo fundamentalista, apoiado por uma igreja neopentecostal e por milícias armadas que estão se lixando para questões sociais. Né? A gente observa isso pela forma de tratamento como o governo está dando para as pequenas e médias, micro e pequenas empresas e para as pessoas mais pobres. Né? Por mais que a gente ainda tenha poucos resquícios de democracia, é importante que a gente fortaleça isso, porque senão a gente vai ter um regime ditatorial. E aí você perde totalmente a democracia, né? Porque é justamente o oposto da democracia, a ditadura, e infelizmente a gente já sabe que não necessariamente para o liberalismo e para o neoliberalismo isso daí vai fazer alguma diferença, porque eles prescindem dessa questão da democracia. Para o liberalismo e o neoliberalismo, a democracia, com o passar do tempo, ela passou a ser prescindível, não ser tão importante, desde que não atrapalhe, desde que o Estado não interfira nas suas questões econômicas. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Continue nos seguindo, continue nos acompanhando aqui. Deixe seu comentário. Até a próxima.